Olá, eu decidi gravar esse vídeo no Dia Mundial do Meio Ambiente para trazer duas notícias sensacionais, duas notícias que vão transformar significativamente a relação entre o meio ambiente e a economia, principalmente no ramo petrolífero. Olá, meu nome é Pedro Nóbrega e hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu venho trazer duas notícias extremamente relevantes. A primeira foi a condenação da Shell, que é um titã no ramo petrolífero, pelo Tribunal da Holanda, responsabilizando a empresa por mudanças climáticas através de sua atividade. Agora, não só os estados, as nações, que era costumeiramente responsabilizado por determinada medida ou por política pública, mas empresas também que têm uma capacidade de gerar alterações no meio ambiente, no clima ou no bioma onde ela está, de forma significativamente. No caso da Shell, ela foi responsabilizada por essas mudanças climáticas e a meta de diversificação da matriz energética foi aumentada em 45% até 2030. Isso é muito mais do que a própria Shell tinha estipulado como meta para esse ano de 2030. O advogado ambientalista que participou do julgamento disse o seguinte, abre aspas, esse julgamento não só vai causar arrepio na espinha da indústria do petróleo, mas em todas as outras indústrias que contribuem significativamente para as emissões de gases do efeito estufa, disse ao Wall Street Journal. Então, essa notícia vem na esteira de outra que aconteceu também com a ExxonMobil, que eu vou falar um pouco mais à frente. A Shell, por outro lado, já tem alguns roteiros e um planejamento de diminuir ou diversificar a sua matriz energética, diminuindo a sua pegada ecológica, mas se surpreendeu com a decisão porque, no conceito dela, perceba, tem um pouco de razão no início, mas não na conclusão geral. Ela entende que o problema das mudanças climáticas é muito grande, são muitos atores envolvidos. Então, responsabilizar unicamente uma empresa por um reflexo, por uma consequência, uma derivação de mudanças climáticas seria muito injusto. Eu penso o seguinte, nessa alegação é aquela falácia do Nirvana. Olha, são várias pessoas que são responsáveis. Então, o correto seria pegar todas as pessoas, todas as empresas, todas as entidades, todas as nações e responsabilizá-los. E isso é impossível. É necessário que comece os primeiros passos na responsabilização, desde que provada e fundamentada tecnicamente, de que tais atitudes, tais atividades geram sim impactos negativos sobre o meio ambiente. E no caso da Shell, ela é emblemático. Algumas empresas poderão se submeter a um julgamento como esse? Poderão. Mas outras poderão fazer o quê? Ao invés de pagar para ver, começar a internalizar ou acelerar as políticas de ESG, de meio ambiente, de governança e sociedade. Então, não é mais aquela conjuntura de que não pode acontecer ou dificilmente acontecerá. Aconteceu com a Shell. Então, esse é uma das grandes mudanças de perspectiva para o presente e também para o futuro. Outra notícia que eu trago para vocês é mais uma do ramo petrolífero, que é a ExxonMobil, outro titã desse setor econômico. E o primeiro exemplo foi relativo a uma interferência externa sobre a atividade da empresa, no caso, o Tribunal da Holanda. Agora, nesse caso da ExxonMobil, houve uma mudança interna, corporativa da empresa, sem a necessidade de interferência de um tribunal, de um poder público, de um governo, de uma nação diretamente. O fundo ativista Engine One, que só tem 0,02% de participação na ExxonMobil, ou seja, muito pequeno, conseguiu aprovar 2 executivos para o Conselho de Administração da empresa. E o que isso significa? O Conselho de Administração da empresa é aquele que faz o planejamento, traça as metas e passa a fazer o monitoramento das ações realizadas por aquela empresa. Então, o que a ExxonMobil vinha trazendo nos seus roteiros, no seu planejamento, seria, assim, de uma diversificação de sua matriz energética, diminuindo o impacto ambiental decorrente da atividade exclusivamente da indústria petrolífera. E aí, quando você passa a internalizar membros como esse, pessoas que têm o conhecimento técnico específico e já atuam na área, não só fazem parte da empresa, mas passam a ter um poder e uma capacidade de fazer alguma alteração de curto prazo muito significativa. Então, esse é um avanço extremamente importante. A ExxonMobil tem 156 bilhões de dólares de patrimônio, 180 bilhões de dólares de receita por ano e um lucro de 14 a 19 bilhões de dólares. Só de dividendos, com payout de 100% praticamente, tudo que é transformado em lucro após pago todas as despesas e deixando o fluxo de caixa operacional livre,
é revertido aos acionistas, que esses também têm preocupação não só na perenidade da atividade petrolífera, mas também nas consequências ambientais, sociais e de governança que uma empresa como essa de capital intensivo pode sim gerar. Então é interesse daquele ativista, daquele acionista de valor, aquele que não faz a especulação propriamente dita, aquele que não compra hoje, vende amanhã, compra hoje, vende hoje, é aquele acionista que faz a corrida de longo prazo. E o acionista de longo prazo, ele tem uma visão muito parecida com esse conselho de administração, porque ele não enxerga só o hoje, ele chega àquela corrida. O que essas ações feitas hoje afetarão as atividades econômicas da empresa agora e no futuro. E isso passa, sem a menor dúvida, sobre os conceitos ambientais. Se uma atividade como essa não tem uma perenidade, uma segurança ambiental capaz de prover segurança para quem investe e também gerar dividendos para esses acionistas, é lógico que essa luz de alerta se acenderá. Isso pelo ponto de vista da responsabilização econômica, mas pela responsabilização ambiental, esse critério econômico, apesar de ter um peso significativo, ele também é interligado às consequências de natureza ambiental. Então perceba, não é uma discussão apenas do capital pelo capital. E aí eu queria falar um pouco mais sobre o capital que é utilizado para diminuir a pegada ecológica e o impacto ambiental. Porque perceba, algumas empresas elas não conseguem fazer uma recuperação, uma restauração no ambiente onde ela possui sua sede ou a maior parte das suas atividades econômicas. E o que acontece? Elas passam a investir ou trazer o capital para as nações em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, caso claríssimo da Noruega. Ainda mais, diminuindo mais o nosso foco para a caatinga, que aqui na Paraíba é praticamente 92% está dentro do domínio das caatingas, que são várias. Assim, não dá para imaginar que a caatinga é uma coisa única. Mas isso é uma discussão que daria só um vídeo. Mas quem reside na caatinga são seres humanos adeptos. A flora e a fauna também adaptou-se àquilo ali. E adaptação é um conceito superior à resistência. Porém, mudanças climáticas são severamente sentidas por essas populações. Então é muito complicado você querer que uma pessoa de uma família muito pobre, com 4, 5 membros que recebem auxílios ou tem uma renda per capita de até um salário mínimo, imaginar de que um aumento no gás, no botijão de gás de R$ 95 não impacta e fazer com que aquela pessoa não adentre até a caatinga e pegue lenha. E eu não estou falando apenas pelo viés cultural, de que a fogão a lenha é melhor, o sabor é melhor, é mais saudável e tal. Eu estou falando do aspecto econômico, mudanças de inflação, mudanças de preço, impactos econômicos de curtíssimo prazo para comunidades que vivem, cidades, sociedades e comunidades que vivem dentro desse bioma, tem um reflexo imediato. Então, o que já sofremos de desertificação, uma salinização do nosso solo, uma redução da cobertura vegetal, ele é acentuado pelas mudanças climáticas, que é um evento ambiental, e também por mudanças econômicas. Então, situações onde grandes multinacionais conseguem aportar em países como o nosso, em desenvolvimento, com severos problemas em biomas, como é o caso da caatinga, passa a gerar ou passa a prospectar uma possibilidade de mudança significativa, uma mudança realmente poderosa. E para trazer mais exemplos locais, a Prio, que é a PetroRio, e a Petrobras, principalmente, ela também tem algumas atividades e mudanças de ajudar nas mudanças climáticas, restaurando alguns biomas, recuperando áreas degradadas. Mas, de alguns tempos para cá, essas atividades foram reduzidas demais por corte de custos ou por mudanças de visões na administração da empresa. Então, mesma coisa que aconteceu com a ExxonMobil e com a Shell, a Chevron também teve algumas mudanças também, que são 3 titãs. Isso pode acontecer também com a Petrobras. Então, seria interessante não só para o conselho de administração da empresa, como também para os acionistas de valor começarem a questionar ou começarem a indagar a empresa quais atividades elas pensam em exercer para diminuir os impactos ambientais decorrentes de sua atividade de capital intensivo. Antes, não só pelo viés de evitar de uma condenação de algum tribunal brasileiro, mas também por trazer e agregar valor para aqueles acionistas que visam esse ponto, valor e não especulação.
Então, esse é um vídeo longo, mas esse é um recado que eu queria dar, trazendo essas duas notícias. São muitos assuntos, cada aspecto como esse aqui daria um vídeo isolado, mas eu quis fazer um balanço muito rápido sobre esses aspectos. O noticiário foi muito importante, muito interessante e coincidiu com a Semana do Meio Ambiente e também no Dia do Meio Ambiente. Se você gostou desse vídeo ou não, avalie o vídeo e se puder compartilhar, eu também lhe agradeço demais. Obrigado, até a próxima.